Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e ficção científica de 2023, chamado Landscape with Invisible Hand. Alerta de spoilers a seguir. No ano de 2036, uma raça alienígena chamada Vulvi toma conta da Terra. Sua presença causa desemprego e falta de moradia na sociedade humana, enquanto os alienígenas vivem em cidades sofisticadas que flutuam sobre o planeta, mas sempre vendem a ideia de que estão lá para ajudar a raça humana a progredir. Adam é um aspirante a artista que vive com a sua mãe, advogada Beth, e a sua irmã Natalie. Seu pai também morava com eles, mas foi embora há muitos anos, embora pelo menos tenha lhes deixado a casa, o que é um privilégio nessa área, pois a maioria das pessoas não tem onde morar. No entanto, Beth está desempregada no momento, então ultimamente não tem sido fácil para eles. Em suas pinturas, Adam registra todos os momentos importantes da sua vida. Por outro lado, Natalie tem tentado cultivar comida de verdade em sua horta, pois tudo que eles recebem é um material artificial enviado pelos alienígenas. Em uma manhã, uma cidade alienígena flutuante aparece sobre a casa deles. Eles a chamam de irritante, mas é óbvio que ela faz parte da vida cotidiana deles. Mais tarde na escola, Adam assiste à última aula de literatura inglesa, onde eles são obrigados a assistir a uma apresentação dos aliens, cheia de propaganda, usando um dispositivo que se conecta às suas mentes. Nessa apresentação, os aliens usam desenhos engraçados para mentir sobre o quanto ajudaram a Terra. Depois disso, o professor anuncia que foi forçado a se aposentar porque os aliens querem que os humanos aprendam a cultura e a história vulva, e que isso será feito por meio de dispositivos para que a escola não gaste dinheiro com professores. Mais tarde, durante a aula de arte, Adam percebe uma nova aluna chamada Chloe e começa a conversar com ela, a ponto de se apaixonar. Ele fica sabendo que a família dela não tem casa e que ela está cansada de ter que se mudar todos os dias. Depois que a aula termina, Chloe e Adam estão saindo quando ouvem um tiro. Foi o professor de literatura deles que tirou a própria vida. Adam fica abalado com a dura realidade da situação e convida Chloe e sua família para ficarem em sua casa. Mais tarde, durante o jantar, o clima é tenso. O pai de Chloe, Sr. Marsh, agradece a Beth pelo jantar e promete pagar o aluguel quando conseguir um emprego. Mas o irmão dela, Hunter, não agradece e reclama por não ter recebido comida de verdade. De repente, Adam deixa escapar que a família de Chloe pode ficar em seu porão o tempo que quiser, sem pedir permissão a Beth, que pensou que eles ficariam apenas por uma noite. Beth leva Adam para a cozinha para repreendê-lo em particular, mas Adam a convence de que é a coisa certa a fazer. Durante o fim de semana, Chloe mostra a Adam como ela costuma caçar objetos, coisas que os alienígenas jogam das cidades flutuantes. Enquanto conversam sobre a terrível situação, Adam fala sobre seu pai, um empreendedor imobiliário que recebeu uma oferta para criar moradias humanas para os aliens. No entanto, ele recusou a oferta por causa das condições injustas dos alienígenas e acabou indo para a Califórnia, na esperança de ter uma vida decente, mas desde então não entrou mais em contato com a família. Enquanto conversam, Adam começa a desenhar o retrato dela, e depois eles se divertem brincando. Algum tempo depois, em casa, Adam mostra a Chloe o retrato pronto, e os dois estão prestes a se beijar, quando o Sr. Marsh os interrompe. Ele se certifica de manter as cortinas abertas, para que os adolescentes não possam fazer nada de malandro pelas costas dele. Mais tarde, na escola, Chloe tenta vender algumas das coisas que recuperou, para que sua família possa pagar o aluguel para Beth. Mas ninguém tem dinheiro para gastar com coisas que não são necessárias. Adam gosta tanto dela que está pronto para perdoar o aluguel, mas Chloe tem uma ideia para ganhar algum dinheiro. Como os aliens procriam apenas como uma função, sem nenhum sentimento, eles consideram o amor romântico humano como algo peculiar. Há uma coisa em que os casais podem usar os seus dispositivos de cabeça para transmitir as suas vidas para os alienígenas e serem pagos por isso. Chloe pergunta se Adam gostaria de fazer uma parceria com ela, mas ele não gosta da ideia, dizendo que acha desconfortável o conceito de alguém espiar a sua vida amorosa e prefere que ela se desenvolva naturalmente. Mas quando Chloe explica que eles continuarão a se comportar naturalmente, ela consegue convencê-lo. A partir de então, Adam e Chloe começam a desenvolver o seu relacionamento romântico, enquanto transmitem tudo para os aliens. Os dispositivos gravam tudo, mas também registram seus sinais vitais, pois os aliens gostam de ver como o amor faz as palmas das mãos suarem e os corações baterem mais rápido.
O primeiro encontro deles vai bem, embora Adam fique um pouco incomodado com o fato de Chloe obrigá-lo a se mexer para que não apareçam pessoas tristes ao fundo. Eles têm muitos momentos felizes, o que pode ser um pouco constrangedor, porque o dispositivo fica dizendo quantos espectadores eles têm e quanto dinheiro estão ganhando. Eles não têm muitos espectadores no início, mas à medida que o relacionamento deles progride, suas visualizações também começam a crescer. Logo, eles estão comendo comida de verdade, e os seus pais estão orgulhosos, mas Hunter ainda está cético. Quando Chloe tenta forçar uma conversa sobre amor, família e relacionamentos, Beth lhe diz para não trazer negócios para a mesa. Depois do jantar, Adam tenta ter um momento doce com Chloe sem os aparelhos, mas ela quer filmar todos os momentos. No dia seguinte, o Sr. Marsh está em casa tentando aprender a língua alienígena, que se baseia em sons que os humanos não conseguem produzir. Hunter não aprova isso, porque sente que o seu pai está se vendendo. Nesse momento, Beth chega e percebe que Hunter e o Sr. Marsh estão usando o computador dela sem permissão. Então ela repreende os dois, enquanto fala sobre respeito e limites. Hunter sai correndo, e embora o Sr. Marsh admite que deveria ter pedido permissão, ele gostaria que Beth não tivesse humilhado na frente do seu filho. Logo, a discussão se transforma em uma discussão aos gritos, a qual os adolescentes se juntam quando chegam em casa. De repente, Beth se irrita e decide que de agora em diante, eles precisam estabelecer algumas regras domésticas. Depois disso, as duas famílias começam a jantar separadamente. Hunter continua reclamando, dizendo que a família de Adam tem um bom dinheiro e deveria ser mais prestativa. Então Chloe chama a sua atenção por não ser grato. Com o passar dos dias, Adam fica cada vez mais desconfortável, pois todos os momentos agradáveis da família são interrompidos pela voz no dispositivo que compartilha as estatísticas deles. Durante uma festa na escola, ela grita com outro casal do reality por aparecer na câmera deles e se recusa a falar sobre o que está acontecendo em casa, porque é muito triste para a transmissão. Então, nada é natural como ela prometeu. Adam finalmente se solta e tira o aparelho, mas Chloe diz que esse não é o momento certo e eles terminam a dança. No dia seguinte, na escola, Chloe e Adam recebem uma carta dos aliens. Eles pedem a um colega de classe para traduzi-la e ficam chocados ao descobrir que estão sendo processados pela empresa de transmissão. Para discutir o assunto, eles visitam uma das cidades flutuantes, pegando um ônibus para o céu. Há um carrinho de golfe esperando por eles, e eles ficam surpresos ao ver que serão conduzidos por um ser humano. Acontece que esse era um dos profissionais bem-sucedidos, como o pai de Adam, que foram escolhidos para trabalhar para os aliens, mas agora ele não é médico, em vez disso é um motorista. Aparentemente, os alienígenas gostam de ter pessoas instruídas, os servindo para poder humilhá-los. Adam acha isso muito triste, mas o motorista ressalta que está ganhando muito mais dinheiro aqui do que como médico e que tem filhos para alimentar. Por fim, eles são deixados em frente a um buraco no chão e o casal entra nele para chegar ao escritório do alien. A criatura fala esfregando seus tentáculos e um computador faz a tradução. Ela acusa os adolescentes de enganar os espectadores, alegando que os seus estudos mostram que eles não estão mais apaixonados e não acredita mais neles. A empresa de radiodifusão pode processá-los por uma quantia enorme que levaria 6 gerações para ser paga. No entanto, como Chloe está desesperada para não voltar a viver nas ruas, ela oferece uma solução alternativa. Eles podem começar a transmitir com outros parceiros. Isso parte o coração de Adam, mas o alien aceita rapidamente. No caminho de volta, Adam exige uma explicação e Chloe diz que o abrigo é mais importante que o namoro. Ela também diz que será melhor se eles não deixarem que os negócios afetem a sua amizade. Mais tarde, em casa, Beth verifica o contrato e admite que não há nada a fazer, porque as regras são claras e os advogados alienígenas são poderosos demais para enfrentá-los no tribunal. Durante o jantar, Natalie começa a ficar pessimista com relação ao futuro deles, o que deixa Beth muito preocupada. Então ela também vai visitar o escritório dos aliens. Enquanto espera, ela conhece o filho do chefe, que aceita apertar a sua mão com um tentáculo. Durante o encontro, Beth explica que existem diferentes formas de amor e que o amor mais poderoso é na verdade aquele que uma mãe tem por um filho. Ela ressalta que o chefe alienígena também tem um filho, então ele deve entender o sentimento pelo menos um pouco. Então ela faz uma nova oferta. Quando Beth volta para casa, Natalie e Adam ficam chocados ao saber que sua mãe voltou com a prole do chefe alienígena e que eles serão pagos por transmitir a família. Beth e o alien têm um casamento pacífico, embora Adam esteja preocupado com a mãe e irritado com o fato de Chloe estar com outro cara, ainda transmitindo.
Durante o jantar, Beth tem que cortar a comida para o marido e a família se pergunta como chamá-lo. O alien pede para ser chamado de pai, mas isso não agrada os adolescentes. Desde o término do namoro, Adam tem ignorado Chloe, então ela tenta falar com ele na escola, mas ele não quer ouvi-la. Quando ele chega em casa, o alien o chama de filho e pede um abraço. Mas Adam se recusa e é muito rude com ele. Beth o repreende e começa uma discussão. Então Adam decide ir para o porão assistir TV com Marsh e Hunter. No noticiário eles veem duas pessoas discutindo sobre o impacto do Volvo na economia. E um dos apresentadores obviamente está sendo pago para vendê-lo melhor do que é. Hunter reclama da situação, mas Marsh elogia a natureza competitiva da economia. E Adam aponta como a competição extrema pode levar à dominação. Essa declaração faz Hunter rir, e ele faz alguns comentários preconceituosos sobre Adam, que ele considera rico. Isso desencadeia uma discussão, e Hunter acaba indo embora irritado. Embora Marsh inicialmente se desculpe, ele comenta que a família de Adam está realmente muito bem, portanto Hunter não estava completamente errado. Mais tarde, no meio da noite, Adam ouve alguns barulhos e desce para descobrir que seu pai, o Sr. Campbell, entrou sorrateiramente na casa. É um pouco estranho no início, mas logo Adam fica feliz em ver o seu pai novamente e pergunta o que aconteceu. Campbell explica que estava esperando para realmente ter algo para mostrar à família, por isso não ligou. Ele também pergunta se Beth seguiu em frente, mas pensar em ter que explicar o que está acontecendo deixa Adam muito ansioso e ele corre para se esconder no banheiro. Campbell aproveita a chance para ir ver Beth e descobre que o alien está dormindo em cima dela. Incapaz de lidar com essa visão, ele deixa o prédio e quando Adam sai do banheiro, seu pai já havia desaparecido novamente. Algum tempo depois, os adolescentes vão para a escola e descobrem que ela foi fechada, porque os aliens decidiram fornecer educação diretamente em seus dispositivos, enquanto os alunos estão em casa. No entanto, Adam fica um pouco mais e pensa que isso é outra perda para a sociedade. Quando ele percebe que todas as janelas e portas foram cobertas, ele decide usar essa enorme área da parede como uma tela gigante. Enquanto isso, Beth passa a maior parte do tempo assistindo TV com o alien, que gosta de programas e filmes antigos, e não deixa Beth mudar de canal nem sair do lado dele. De repente, chega uma encomenda, e Beth descobre que o alienígena encomendou um avental e uma peruca loira para ela. Nesse momento, ela recebe uma ligação de um local de trabalho, onde deixou seu currículo antes de tudo começar, e fica feliz ao descobrir que tem uma entrevista agora mesmo. Quando ela anuncia que está saindo, o alien tenta fazê-la ficar, explicando que quer que ela seja uma esposa convencional que cuida da casa, enquanto o marido cuida do sustento. Beth finalmente se irrita e depois de gritar alto, inclusive apontando que o provedor é na verdade o pai do alien, Beth vai para a entrevista, depois de desligar a TV. Tudo isso é supervisionado por Marsh, e quando o alien não consegue usar o controle remoto, Marsh intervém e oferece a sua ajuda. À noite, Beth e seus filhos chegam em casa e estão prontos para comemorar o fato de Beth ter conseguido o emprego. No entanto, eles ficam chocados ao descobrir que Marsh colocou a peruca e o avental, explicando que ele assumiu o negócio do alienígena e agora sua família está fazendo o papel. Nos dias seguintes, Adam continua a trabalhar em seu mural, ignorando o clima e às vezes recebendo a ajuda de Natalie. Chloe às vezes o observa sem revelar a sua presença, mas ela também está muito frustrada com a situação dos alienígenas com seu pai. Quando Adam finalmente termina, o mural mostra os momentos horríveis que as pessoas estão passando com os senhores. De repente, Adam tropeça e descobre que o alienígena está aqui. Aparentemente, ele saiu para explorar o mundo e descobriu que ele não é nada daquilo que mostram na TV. Ele vê o mural e pergunta sobre seu propósito, mas Adam não sabe o que responder. No dia seguinte, Adam é chamado à escola, onde muitas pessoas estão se reunindo. Acontece que o alien trouxe seu pai e um especialista em arte humana para dar uma olhada no mural. Então, Adam finalmente consegue explicar que pintou o mural para mostrar a situação do mundo, dedicando-o ao espírito de resiliência humana. Os aliens ficam impressionados e oferecem a ele uma grande oportunidade de ser um artista em uma das cidades flutuantes, com um salário enorme, o que deixa Adam sem palavras, enquanto todos batem palmas para ele. Depois que Beth verifica o novo contrato, Adam decide aceitar o acordo. Natalie não fica feliz ao vê-lo partir, e quando Adam explica que é apenas por alguns meses, ela ressalta que foi isso que o pai deles disse. Quando chega a hora de partir, Adam se despede da família, mas antes que possa se despedir de Chloe também, uma pequena nave espacial aterriza em frente da casa
para levar Adam para uma enorme nave no espaço sideral. Momentos depois, Adam passa por um túnel muito escuro até chegar a um grande auditório repleto de aliens. Para o seu desgosto, o mural foi retirado da escola e modificado para parecer que os humanos estão felizes com a presença deles. Em seguida, ele é convidado a subir ao palco, mas eles só querem que ele faça propaganda sobre como os senhores aliens são bons. Finalmente compreendendo seu pai e se recusando a abrir mão da sua moral, Adam cancela o contrato e retorna à Terra. A família de Adam não o culpa por ter desistido, mas Adam ainda não consegue dormir. Então ele decide ir à escola e, depois de perceber os danos causados pelos aliens, começa a trabalhar em um novo mural que combine com as suas crenças. Chloe o encontra e, depois de ambos se desculparem, Adam a convida para ajudá-lo a pintar, um sinal de que eles podem trabalhar lentamente em seu relacionamento. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.